Olá, eu sou Elcio Kronberg, leiloeiro público oficial, e hoje vou estar falando sobre a arrematação judicial. Temos aí muitos bens sendo levados a leilão. Mas por que um bem é levado a leilão? Existem processos, os processos de conhecimento, e ao final levam-se então os bens, de uma dívida que foi definida pelo juízo numa sentença judicial, num processo que se segue, que é o processo de execução. Nesses processos de execução, os bens que muitas vezes pertencem ao executado, que não paga a dívida reconhecida pelo juiz, é então obrigado a oferecer bens à penhora, ou se não oferece bens à penhora, o exequente de alguma forma localiza esses bens e esses bens são constritos, são penhorados. Esses bens penhorados são levados a leilão público. Então nós temos diversos tipos de processo de execução. Temos processos de execução na Justiça do Trabalho, processo de execução no âmbito da Justiça Federal, por exemplo, uma execução fiscal federal, no âmbito da Justiça Estadual, também em processos cíveis, muitas vezes de dívidas comerciais, dívidas bancárias. Temos também algumas constrições de patrimônio de origem criminal, por exemplo, no caso de processos de entorpecentes, existe o confisco de bens de narcotraficantes, por exemplo. Enfim, todos esses bens que ao longo dos processos vão sendo identificados pelos exequentes são penhorados. Uma vez, então, que o executado não pague sua dívida, obrigatoriamente, então, o juízo determina a venda desses bens em leilão. Há também alguns outros tipos de bens que são levados a leilão. Por exemplo, no caso das massas falidas. O que é uma falência? Falência nada mais é do que uma impontualidade verificada de determinada pessoa jurídica, que não tendo mais condição de pagar as suas dívidas, então se requer a quebra, a empresa então vai à falência e os seus bens são arrecadados. Uma vez que são arrecadados esses bens, eles são levados à asta pública, chamado então de realização desse ativo, para que esses bens também possam se transformar em valor depositado numa conta judicial, para que o consórcio de credores então possa, de uma forma de alguns créditos preferenciais, alguns créditos antecipam-se a outros, mas que, de uma forma geral, todos aqueles que têm bens, têm valores a receber da massa falida, possam então, de alguma forma, serem ressarcidos em seu patrimônio, o seu patrimônio deve ser então reconstituído com esses valores que são apurados nesses processos de execução ou mesmo num processo de arrecadação desses bens de massa falida. E como é o processo? Como é que um bem vai a leilão? No processo de execução, de uma forma geral, o bem é penhorado, ou seja, a justiça faz com que aquele bem não possa mais ser comercializado. No caso de um bem imóvel, isso vai ser averbado no registro de imóvel, e então o juiz nomeia um leiloeiro público que fará todos os atos judiciais para que esse bem então possa ser de fato vendido. Ainda existe uma série de oportunidades para que o devedor salde sua dívida, mas quando não o faz, o leiloeiro então, com esta atribuição, realiza os atos determinados pelo juízo, que é nada mais do que uma expedição de ofícios a todos as partes do processo, eventualmente um curador, um credor hipotecário, enfim, todos aqueles que têm interesse naquele bem que vai ser vendido são simplesmente informados que aquele bem irá a leilão, inclusive o exequente e o executado. Com que valor esse bem vai ser vendido? O juízo sempre determina uma avaliação desse bem.
Essa avaliação é feita por um avaliador judicial. Algumas vezes o próprio leiloeiro é nomeado ad hoc para fazer a avaliação. As partes se manifestam em relação ao valor de avaliação. Normalmente, esse valor de avaliação ele é muito próximo ao mercado. Esse valor de avaliação ele leva em conta não o valor simplesmente do bem, mas o valor pelo qual esse bem deveria ser levado a leilão, ou seja, numa venda forçada. Então entenda que nem sempre o valor que você muitas vezes vê negociado no mercado reflete exatamente o valor de avaliação de um bem levado a leilão. Por quê? Porque naturalmente ele precisa ter um valor atrativo de mercado para que ele seja então ofertado e arrematado. Mas veja bem, alguns tipos de leilões, isso nós falaremos nas próximas semanas, em leilões seguintes, tem diversos tipos de critério para venda. Mas de uma forma normal, num processo de execução, nós temos primeira e segunda praça. O bem é sempre vendido em primeira praça pelo valor de avaliação. Em segunda praça, por qualquer preço, desde que não considerado o preço vil. Então, a grande oportunidade de compra em leilões judiciais é sempre nos bens em segunda praça.